o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje nós iremos reagir, fazer mais um react aqui do podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela, que também tem o canal Cortes do podcast Inteligência Limitada. Então se inscreva nesses dois canais, aonde a Aline, do canal Israel com Aline, e o pastor Luiz Saião estarão respondendo sobre como é o inferno no judaísmo e no cristianismo. E eu vou lhe fazer outra pergunta aqui. Para você, o inferno existe? Existe o inferno? Qual é a sua opinião? Você vai deixar aqui nos comentários. Lembrando que este vídeo não é uma refutação à Aline e não é uma refutação ao pastor Luiz Saião. Não, de forma alguma. De forma alguma. O canal Verdades Ocultas da Bíblia, eu não refuto ninguém. Tem um canal aí, né, eu acho que o rapaz deveria mudar o nome do canal dele até para O Refuteiro, porque ele refuta todo mundo, rapaz, é o rei da refutação. Aqui não, nós argumentamos em campos de atuação diferentes, em campos de argumentação diferente, e nós apresentamos algumas evidências, ok? Então, ó, eu já quero deixar aqui para vocês, logo no início deste vídeo, 4 referências bibliográficas. Você poderia anotar, por gentileza, ou printar esta tela com as referências bibliográficas que eu quero deixar para vocês. A primeira é Zoroastrianos, suas crenças e práticas religiosas. A primeira obra, que é a primeira aqui, ó, da doutora, pesquisadora, acadêmica, referência no mundo sobre o tema zoroastrismo, Mary Boyce, tá bom? Então aqui, ó, a doutora, professora Mary Boyce, a primeira obra aqui, ó, você tem que ler este livro. Vai na minha que você vai se dar bem. Você tem que ler este livro, tá bom? Uma outra obra que eu também desejo que você leia, tá bom? A obra também sensacional, esta segunda obra aqui, ó, Civilização Zoroastriana dos Primeiros Tempos, a Queda do Último Império Zoroastriano, tá bom? De M.N. Dalla, porque eu não sei pronunciar esse nome dele, né? Então, vem às vezes numa abreviação, M.N. Dalla, D-H-A-L-L-A. Inclusive, ele tem várias obras sobre zoroastrismo. Então você precisa, olha a dica aqui do seu amigo, você precisa ler este livro. Um outro livro que você precisa também ler é Uma História do Zoroastrismo, também da nossa doutora Mary Boyce, publicada pela Brill, hein? Então não é qualquer livro não, tem volume 1, 2 e 3, e, se eu não me engano, eu não lembro agora se são 5 volumes. Eu li o 1, 2 e o 3. Eu não lembro agora se tem o 4 e o 5, porque eu tive que parar de ler, porque eu tive que me dedicar a outro estudo, tá bom? Mas você encontra também uma obra com todos os volumes, mas é aquele livrinho ali, ó, de capa azul. Ele também tem uma capa preta, tem uma capa mais antiga também. É só colocar em inglês Uma História do Zoroastrismo, Mary Boyce. E esse livro, eu quero que você foque nele, de capinha azul, porque ela vai trabalhar muitas comparações com o cristianismo, com as religiões védicas antigas, vai ali tocar um pouco nas
religiões pré-islâmicas, vai fazer comparações exegéticas, textuais, culturais, históricas. Então, ó, aquele livrinho ali de capa azul, você precisa dele urgente para não cair mais no conto da sereia. É, meu amigo. E também aqui o último livro, você precisa também ler, Um Estado de Mistura. Cristãos, zoroastrianos e, presta atenção nisso, e cultura política iraniana na antiguidade tardia. Você, meu amigo, precisa saber como os cristãos e judeus viveram entre os persas, como que se deu as amálgamas de costumes, de crenças. É nesse livro aqui, tanto que o nome já denuncia, Um Estado de Mistura. Então, meu amigo, esse livro aqui é reconhecidíssimo, premiado. É um livro da imprensa da Universidade da Califórnia, entendeu? Richard A. Pine é o cara que escreveu muito bem sobre este tema. Falar das referências bibliográficas para ninguém ficar chorando. Lembrando, gente, esta fase de reacts é nova, é uma nova fase do canal. São mais de 1000 vídeos produzidos aqui, com artigos científicos, obras de grandes acadêmicos, e dezenas destes vídeos são sobre zoroastrismo, tá bom? Tive que falar um pouco mais, apresentar as referências bibliográficas, porque você já conhece o chororô da galera fundamentalista. Então vamos lá, podcast Inteligência Limitada, Luiz Aião, Israel com Aline. Vamos ver, tem inferno, não tem? Prepara, se você é muito crentelho, não assista esse vídeo, hein? Para por aqui e vai. Agora, se você gosta de conhecimento e quer saber a verdade, mergulha comigo aqui agora. Vamos embora. Você perguntou aqui o seguinte: como é o mundo vindouro dos judeus e o paraíso dos cristãos? Uau. Dá 3 lives isso aí. Então, depende para quem tu pergunta. 2 judeus, 7 opiniões. E principalmente quando a gente fala de coisas não concretas. Nenhum de nós passou pelo mundo vindouro, a gente realmente não sabe. O que a gente tem é a base da Bíblia. Então, a gente tem a base da Bíblia e diferentes interpretações. Então, são assuntos realmente difíceis. A ideia do mundo vindouro é um mundo ideal. Então, ela já disse que vai argumentar nessa base bíblica, a fundamentação bíblica. Eu vou além da Bíblia, eu vou no contexto extra-bíblico. Eu vou falar das origens destas crenças. E posso desenhar um pouquinho também a Bíblia, porque a base no Antigo Testamento, que teríamos dessa idealização, é o livro do profeta Isaías. São os últimos capítulos ali que vão falar desse mundo idealizado, esse mundo de paz, mas que também tem um contexto. Isso é alegorizado por uma questão messiânica vindoura já em períodos posteriores, interpretações daquele contexto em que Isaías está escrevendo. Interpretação hermenêutica já daquele texto de Isaías, ou seja, é alguém colocando uma lente em cima. Mas para cada judeu que tu perguntar vai ter uma opinião diferente. Mas uma coisa interessante em relação ao judaísmo é que o judaísmo tem um mundo vindouro, mas o judaísmo não tem inferno. Ah, não? Não. A gente tem o Gehenom, que a galera diz, o Gehenom é o inferno judaico, mas não é, porque o Gehenom, ele tem prazo... Geena que escreve? Como Geena. É o originário do Geena grego. Geena, a versão grega da palavra Geibeninom, é a mesma. É o vale do filho de Inom, que está no livro de Josué, que está no Novo Testamento, na boca do Jesus dos Evangelhos, quando ele fala inferno, em diversos textos é Geena ou Geena, Geben, Inom, vale do filho de Inom, que era um lixão, uma ravina ali, ao sul, sudoeste de Jerusalém, onde se colocava dejetos de criaturas mortas, o lixo, e se alimentava em determinado período da história aquilo com enxofre, e aquilo queimava constantemente. Também era ali
que, de acordo com o contexto de alguns textos do Antigo Testamento, realizava-se sacrifícios ali no tal do Tofete ou Tefete, que era localizado no Vale do Filho de Inom, e isso tem comprovação arqueológica, ou seja, temos cultura, evidência acerca de que essas práticas eram realizadas no passado no Vale do Filho de Inom, ok? E ali vai surgindo uma compreensão metafórica acerca de uma região de sofrimento, porque de maneira literal, como uma dimensão de sofrimento, Geben Inom não existe. Tá bom? Já estou falando logo aqui. Isso aqui não existe. E lembrando, isso não é uma refutação. Estou dizendo que a origem do lugar literal tem, você bota aí no Google, você acha até fotinho do lugar como é hoje, você encontra a história facilmente, e não, aquilo ali é metáfora também. Tá bom? Então, não existe Geben Inom. Não existe o Vale do Filho de Inom numa dimensão no judaísmo onde vai ter um sofrimento. Isso é alegorização de uma coisa que eu vou falar no final. Trono hebraico moderno. Mas a questão é, segundo o consenso da maioria dos judeus hoje em dia, o Geben Inom, o Genom, esse inferno, ele é limitado a 1 ano. Então você só pode passar 1 ano nele. Porque, segundo a visão judaica, Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Tá, não é segundo a visão judaica nem consenso da maioria dos judeus. Isso é o que tem na tradição que vai se falando no conteúdo fora da Bíblia. É Talmud, é Kabbalah, e esse 1 ano não é literal. Esquece isso. Isso não é literal, 365 dias. Entendeu? Não é literal. Muito pelo contrário, sabe o que tem na maioria dos judeus aí, só que eles não gostam de ficar falando? Eles creem em reencarnação, renascimento, ressurgimento, ressurreição, que no final vai ser tudo a mesma coisa, tirando as especificidades de cada crença. Porque quando a gente fala reencarnação no Brasil, a pessoa já se remete a espiritismo, kardecismo e por aí vai. Na cabeça da pessoa, porque a pessoa é limitada, ela não estudou o tema a fundo. É igual gente falando que a palingênese ou palingenese lá de Platão é reencarnação. Cada coisa é cada coisa. Ressurreição é ressurreição, renascimento, como no Egito é renascimento, e reencarnar no budismo não tem nada a ver com reencarnar, por exemplo, no kardecismo e no espiritismo brasileiro. São coisas diferentes, assim como a tal da palingênese também não tem nada a ver com aquilo que se diz que tem. Então são conceitos diferentes, estruturas textuais diferentes, contextos culturais diferentes, que no final podemos dizer que do reaparecimento de uma vida está falando da mesma coisa. Aí, o espiritismo é mais do indivíduo, o budismo é um substrato da alma, e fulano é o ser, no cristianismo é o espírito. Meu irmão, no final é o ressurgimento de alguma coisa volta. Essa é a ideia final. Beleza? E se você bater um papo aí com a galera aí, eles acreditam mais nisso aí do que em outra coisa. O Paquito agora se interessou mais sobre essa parada, não é mais eterno, o Paquito. No judaísmo minha pena é menor, né? Então, mais um ponto pro judaísmo aí, você que tá... Vocês sempre querem fazer eu virar cristão aqui, estão disputando, mas a o linha Paquito. é que tá me convencendo aí. Um ano só de inferno pra você tá bom. Podia ser ano. Assim, acho que... Se alguém chegar aqui com 3 dias... Aí me leva, tá com bom. certeza. Fechou. Não, então a ideia é que Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Quer dizer, ser humano comete erros, mas é uma coisa humana. Então, no judaísmo se considera que o inferno, ele na realidade seria talvez mais parecido a um purgatório. Sei. Que a ideia é, tu passa um tempo lá e é uma chance de tu... A ideia no judaísmo, que até tem um outro rabino aí que fala, de que esse Geben Inom é uma espécie de purgatório, vem do zoroastrismo. Ramistigan. Essa é a palavra que define o purgatório no zoroastrismo. No zoroastrismo, você tem o céu, Garodman, você tem o inferno, Duzaco, e estas nomenclaturas, estes termos, melhor, estes conceitos, melhor ainda, pode na enciclopédia irânica. Isso já fazia parte do folclore e da mitologia dos povos proto-indo-arianos. Folclore e mitologia. Exatamente isso. Isso vai parar no zoroastrismo. Nem o zoroastrismo está inventando isso. Essas ideias que é a casa da boa existência ou a casa da boa mente, Garodman,
a casa da má existência ou da inexistência, lugar do sofrimento, do Zaco, o inferno, que arde com fogo, já estavam estes conceitos nas mitologias dos povos iranianos antigos, ou proto-indo-arianos. Já estava lá, querendo você ou não. Pode chorar, pode espernear, pode bater a cabeça na parede, pode pegar esse vídeo aqui e enviar para o teu bispo, teu apóstolo, teu pastor. A ignorância deles não muda o fato, não muda o texto, não muda o achado arqueológico, não muda a inscrição. Tudo que eu já trabalhei aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, eu já mostrei. Não muda nada, não muda a cultura material. Ignorante vai continuar sendo ignorante. Então não importa o que você pensa, o que você acha. Inclusive o Oswaldo Luiz Ribeiro já falou aqui também isso no YouTube. Eu, se eu não me engano, eu fui um dos primeiros a falar aqui no YouTube, hein? Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, não. Mostrando essas comparações. Depois veio o professor Oswaldo falando, Sabino já falou sobre isso também. Eu até fiz um react há muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, do Oswaldo com o Sabino falando acerca disso, mas eu fiz o react porque eu já tinha feito um vídeo antes do vídeo deles falando sobre isso, beleza? Porque eu descobri com uma galera zoroastriana aqui do estado de onde eu moro. Comecei a pesquisar sobre isso, me aprofundar e fui a fundo mesmo, li o Avesta e conheci a doutora Mary Boyce, as obras dela, Jean de Menasse, Paul de Bru, que é um nome francês aí que eu não sei pronunciar também, e tantos outros. Tantos outros autores. Então não adianta chorar, bater a cabeça na parede, não. A palavra paraíso é persa. O conceito de Éden, de jardim, murado, persa. Então não adianta chorar. Não adianta. Ele está falando coisas que eu não sei. O problema é seu. Eu já te dei os livros. Eu te dei as referências bibliográficas aqui suficientes. Se você quer continuar uma porta ignorante, a culpa não é minha. Beleza? Então aqui tem evidência, aqui tem explicação, tem tudo que você precisa. Se você quiser continuar sendo aí um ignorante, o problema é seu. Então, Hamistigan, o purgatório da Igreja Católica, o purgatório que o judaísmo adota, vem do zoroastrismo. É uma adaptação de tudo. Aliás, céu, inferno, uma figura Satanás, que é o Arimã, o Angra Mainyu, anjos, Fravartes, vira anjo e por aí vai. Entendeu? Como nós vemos no Novo Testamento, de branquinho, e lutando ao lado de Deus, 7 arcanjos, 7 espíritos, são 7 ameixas pentas, entendeu? Então tudo isso aí vem dali. O céu bíblico é uma amálgama. Se eu fosse falar, seria assim, ó, 80% persa, 10% egípcio e 10% grego platônico. Falaria 15% egípcio e 5% grego. É só ler as obras. Se aparecer alguém falando assim, esse cara ele não sabe o que ele está falando, pergunta a esse sapiente, pergunta a esse sapiens, melhor dizendo, se ele leu essas obras aqui, se ele conhece esses acadêmicos aqui, se ele pesquisou isso na faculdade, quando ele supostamente fez aquele bacharel furreco lá dele lá. Entendeu? Não dê ouvidos a portas ignorantes. Dê ouvidos a pessoas que estudam, que conhecem, que vão te dar o livro na sua mão, não é que vão ficar verborrejando para você, dizendo que está refutando os outros, não. É que vai dar o livro na sua mão, que vai dar o nome, Garodima, do Zaco, Hamistigan, vai dar o nome da autora, o nome do céu lá, que você vai pesquisar, o nome do inferno, que você vai pesquisar, e você vai ver com os teus olhos. Você entendeu? É nesse nível, Verdades Ocultas da Bíblia. Aqui não tem enrolação, blá, blá, blá. Eu não vou ficar... porque eu não gosto de ficar argumentando. Eu gosto de mostrar para você logo o que é. É isso. Está ali, nesse livro. Esse autor é dessa forma, é desse jeito. Lê aqui. Vê, cabeção. Olha o painel, que ali você vai ver. Painel, inscrição, texto. Você vai ver o painel, a inscrição, o relato e por aí vai. Aí você vai aprender de verdade. Aí ninguém mais vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Vamos continuar. Melhorar, repensar, melhorar a tua alma, melhorar tuas ações, para poder chegar ao mundo vindouro. Aquela coisa de sofrer para a eternidade não faz sentido segundo o judaísmo. E essa é uma grande diferença, porque outra vez, a Bíblia é a mesma, são diferentes interpretações. E por isso, no judaísmo não existe o inferno, existe o Gehenom, que seria um inferno temporário, e existe o mundo vindouro, que é o paraíso, que é parecido em algumas coisas com o paraíso cristão, mas não tem anjinhos assexuados nem nada disso. E aí?
No paraíso cristão também não tem isso. Eu sei, mas é aquela visão que Aquela visão que o pessoal tem, né? Desenha. Não tem o quê? Anjos assexuados? Tem, mas não é o Novo Testamento que diz. Não é isso? O Novo Testamento diz isso, quando lá os saduceus vão questionar o Jesus de Nazaré, né? A mulher casou, não sei o quê, os irmãos, quando chegar no céu, o Jesus de Nazaré, não é isso que ele vai responder? No céu não se casa nem se dá em casamento, mas serão todos como os anjos de Deus, ou seja, assexuados. Os anjos não fazem, não procriam e não tem gênero, não tem sexo, não é isso? Os anjos não estão lá no céu o tempo todo? Não é isso que você vê na sua Bíblia, no Novo Testamento? Então isso são símbolos, são alegorias. E eu te falo de onde? Eu te falo a origem das alegorias. Eu falo para você agora. Livro de Enoque. E antes que apareça um outro entoupeirado, dizendo... Caverna 4, de Curran, J.T. Milik, traduziu o livro de Enoque, que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em aramaico. Você não sabia? Então digita aí no Google, em inglês, Fragmentos da Caverna 4 de Curran, livro de Enoque, by J.T. Milik. Pronto. Você vai ver lá o livro de Enoque traduzido do aramaico para o inglês. Você vai ver a foto dos pergaminhos. E, aliás, muitas fotos. Porque a única porção que não foi encontrada, exatamente um recortezinho, é do livro das parábolas. O resto está tudo lá. Até o capítulo 100. Tudo está lá. Tudo. Ah, eu não sabia. Então é problema seu. Eu sei, eu estudei, eu trago aqui, já fiz vários paralelos aqui com o livro de Enoque. Vários, centenas, literalmente, são mais de 1000 vídeos no canal, centenas de paralelos. Fiz questão de pegar paralelo por paralelo, de fazer 10, 30, 40, 50, 150 vídeos para mostrar as origens de várias crenças do Novo Testamento. Que estava entre os manuscritos do Mar Morto, entre a cultura essênica. Muito do que você vai ver no Novo Testamento passa pelos essênios, que passa por esse conhecimento, que você consegue comparar também. Conhecimento persa. Vida eterna já existia no Egito muito antes de cristianismo. Vida eterna. O termo é esse, vida eterna. Pode perguntar a Érica Teles. Pode perguntar. Vida eterna. Julgamento já existia no Egito. Tribunal de Osíris, esse é o termo. Sala das duas verdades. Exatamente. No Egito. Milhares de anos atrás. Exatamente. Isso, já existia. Isso. Você virar um espírito, esqueci agora o termo técnico no egípcio antigo lá, a Érica sabe aí. Então não adianta chorar, meu Deus, minha crença é original, minha religião é a melhor do mundo. Não, sua religião é uma reciclagem de outras religiões. Nada mais do que isso. Não é que esse cara está falando, vai contra a Bíblia. Larga de ser uma topeira. Estou falando de coisas que vêm antes da Bíblia. Não seja o ignorante. Bora, sai dessa bolha, sai dessas maluquices aí que você vive aí, essas doideiras, esses botecos de aleluia que você está aí. Tenta pelo menos, se for para buscar uma espiritualidade, busca algo sério, com fundamento, algo sério. Então é isso que está aí. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa assim. É a reforma que vai reinterpretando, assim como a patrística reinterpretou, o cristianismo medieval reinterpretou, o catolicismo reinterpretou. Pega o livro de Aleter, práticas religiosas, zoroastrianas e budistas, a rodo no cristianismo. Pega a obra de Aleter, que você vai ver isso. Ele dedica 2 capítulos inteiros a isso. Várias práticas católicas cristãs, que na verdade eram zoroastrianos e budistas. De tudo que você possa imaginar. Desde água benta até veste. Tudo que você possa imaginar. E aí é só você pegar aquele livro, um estado de mistura. E você vai entender por que isso acontecia. Então, o conhecimento liberta. Aqui, ó. Conhecimento liberta. A ignorância aprisiona. Religião é ignorância. Pode ser utilizada como uma boa ferramenta? Pode, mas a gente não vê isso. A gente só vê blá, 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 blá. E lembrando, isso aqui não é uma refutação. Eu não refuto ninguém. Isso aqui não é uma
refutação. Eu não refuto ninguém. Estou apresentando evidências, nomes, datas, referência bibliográfica. Animado. Aquele portão com Pedro na entrada, né? Então, veja, são dois elementos distintos. Uma coisa que a gente comenta é sobre o que acontece depois que a pessoa morre, né? Então, aí você tem o que é chamado assim de escatologia individual, que acontece com a pessoa depois da morte. Eu sei que a ideia de condenação, a Bíblia quando fala, o Novo Testamento, o Antigo Testamento não entra muito nessa questão de inferno. É muito leve assim, alguma coisa sobre isso. É um desdobramento que vai aparecer com detalhes no Novo Testamento. Não é um desdobramento, pastor, reverendo, ótimo, líder religioso, referência no Brasil, Luiz Israel. Não é um desdobramento. Não. São escritos essênios, são escritos enoquianos, são literaturas interbíblicas, crenças daquele período do judaísmo do Segundo Templo, tanto do contexto judaico quanto fora do contexto judaico. É Fílon de Alexandria. São as amálgamas religiosas e crenças que aconteciam em Alexandria, que vai parar no Novo Testamento. Não é que vai se desenvolvendo, não. Vários textos é Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe a origem. É deuterocanônicos católicos, que eu já fiz vídeos aqui mostrando os paralelos dos deuterocanônicos católicos com livros do Novo Testamento, Sabedoria de Ben Sira, e tantos e Tobias, e mostrando, ó, tá vendo? Esse trecho tá aqui, esse texto tá aqui, esse texto tá aqui, Eclesiástico, ó, tá aqui no Novo Testamento, na boca de Jesus, palavras de Árrica, textos do cânone Pali, datados antes de Cristo. Não é que foi se desenvolvendo e apareceu um escriba, ideias que já existiam até no papiro, e foram parar no Novo Testamento. E eu estou dando o nome desses escritos aqui, ó. Estou dando nome. Não tem essa de, olha, do nada apareceu lá. Não. Ctrl+C, Ctrl+V, várias vezes. Tem vários paralelos dos textos sectários dos essênios com o Novo Testamento. Vários paralelos do primeiro livro de Enoque aramaico, com o Novo Testamento. Literatura romana, e toma-lhe vários paralelos. É paralelo para perder de vista. Paralelo em cima de paralelo. Essa é a verdade nua e crua. E a questão que está por trás disso tem a ver com a ideia de justiça e de maldade extrema da pessoa quando ela se aliena diante de Deus. É interessante, por exemplo, que Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O curioso é que o rico chega do lado de lá e uma das coisas mais importantes que existe no pensamento hebraico é o nome da pessoa. O rico não tem nome. Ele é o rico. Curiosamente, o Lázaro, que vai ter bem-aventurança do lado de lá, ele é chamado de Lázaro, que é um nome que evoca a ideia de auxílio, de ajuda, de socorro. Então, a ideia de inferno na Bíblia, no Novo Testamento, ela é apresentada de maneira muito metafórica. Se fala de lago de fogo, se fala de bicho que não morre, se fala de trevas exteriores. Tudo isso está no livro de Enoque. Enoque, chama o menino. Enoque, vem cá, meu garoto. Senta aqui para essa conversa, vem. Fogo com trevas e com bicho não combina. Consequentemente, nós temos uma descrição, que é uma descrição metafórica, que tem a ver com esse sofrimento quando alguém rompe plenamente com Deus. Não, vou falar abertamente aqui. Todo mundo sabe que inferno é o processo de inexistência, degradação, definhamento e inexistência da consciência. E isso está desde o Egito Antigo. Qual era a condenação? Ser devorado pelo monstro. Ser devorado. Aí você deixava de existir. Zoroastrismo, casa da pior existência.
existência. Em toda e qualquer cultura, o submundo, por exemplo, da Mesopotâmia Antiga, o submundo na região do Levante, era o lugar onde a existência perdia significado. O submundo. Aí vai começando a surgir dentro do submundo, como é na mitologia grega. Dentro da própria... Os Campos Elíseos é uma região dentro do reino de Hades. As Ilhas Afortunadas, região dentro do Hades. Então, o paraíso grego, ou as regiões paradisíacas, as regiões para onde os heróis vão, é dentro do Hades, para ter uma melhor existência. Até que na República de Platão, o mito de o Panfilho, após 1000 anos, você pode renascer de acordo com esse mito. E você ainda escolhe a forma do seu renascimento. Mito de está lá no último, nos últimos trechos lá da República de Platão. E vou falar logo rasgado aqui. A filosofia cristã do pós-vida vem do Fédon, diálogo de Platão, Fédon ali, da morte de Sócrates, que ele vai ser morto ali, vai ser condenado, e começa a ter o diálogo, e tudo que você vê de filosofia cristã, até na patrística que você vê que fala desse pós-vida, é platonismo. É platonismo. E até dentro do próprio platonismo, se você se aprofundar, estamos falando de inferno, de Hades, de Tártaro, de quê? Processo de inexistência. A consciência deixará de existir. É isso. O inferno será lançado no lago de fogo. Satanás vai ser aniquilado. O que isso quer dizer? Deixar de existir. Inexistência. É isso. E o resto? Primeira ressurreição, como está em Apocalipse capítulo 20. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Aí no Egito renascer, o outro fala reencarnar, tá falando tudo a mesma droga, tá todo mundo falando a mesma coisa com nome diferente, mudando as especificidades técnicas de cada crença. Porque ressurreição vem do zoroastrismo. No zoroastrismo é que tem ressurreição, vem dali. Ressurreição é crença persa. Tá em Daniel, persa. Aqui, ó, tá aqui. Para de ninguém, e lembrando, isso aqui não é uma refutação. Eu não refuto ninguém. Estou argumentando em um campo diferente e fazendo o máximo para falar nome, texto, evidência, nome do conceito, de onde vem, como vem, para que todos possam pesquisar, possam pegar as minhas palavras aqui, colocar no Google, de preferência até em inglês, e ver que não, o que o negão está falando, o que o professor está falando, o que o pastorzão ali está falando é verdade. Você é cristão? Sou. Você é pastor? Sou. Você fala essas coisas? Claro, não sou mentiroso. São coisas diferentes. Não preciso mentir de onde vem. Eu não vou mentir em nome de religião alguma, menos ainda da minha, obviamente. Pensa num Idi Amin Dada, num Hitler, num Stalin. Para mim é difícil perceber essas pessoas como tendo uma realidade no futuro onde ele passa por um processo simplesmente de algum tempo e depois, vamos dizer assim, vai dar tudo bem. Eu acho que a extrema crueldade, a maldade, a ruptura que acontece com uma pessoa é que ela perde a sua identidade. O rico construiu a sua vida toda em cima da sua riqueza como a sua essência. Ele acabou sendo entregue a si mesmo e ele permanece assim. Então é quase que uma destruição da sua própria essência. E depois que a gente vê certas coisas na nossa realidade, eu acho que o senso de justiça envolve em algum nível algum desdobramento sério, porque eu acho que se a gente não tem a ideia de que o mal um dia vai receber
o seu devido punição, a coisa corre o risco de acabar em pizza e não é exatamente essa. Alguns Fala em lugares do pizza, mundo, tem mais aqui, ó. alguns lugares do mundo a gente vê que a coisa acaba em pizza porque as pessoas de fato não pensam em termos de justiça. Então, nesse sentido, assim. Agora, isso tem a ver com a realidade do indivíduo que morre e vai estar na... Ah, desculpa, você estava se perguntando o que eu estou fazendo? Malabarismo. Eu estava aqui fazendo um malabarismo imaginário. Eu estava assim, foi mal, vou ficar quieto aqui. Eu estava fazendo malabarismo imaginário. presença de Deus, ou ele vai ter a continuidade do seu distanciamento de Deus que ele definiu na sua vida aqui. E que basicamente a rejeição de Deus e do seu amor e da sua mão estendida. Agora, outra coisa que a gente fala de escatologia geral é o que acontece no final dos tempos com a redenção. E aí sim, parte da cristandade ela é um pouquinho influenciada indevidamente por um platonismo, onde a gente imagina que as pessoas vão ficar flutuando com o espírito. Ai, tu tá. Indevidamente. Poxa. Aí fica difícil. Os caras só queriam saber de Platãozinho no começo, Orígenes e tantos outros. Aí fica difícil. Aí... R$2, pá, R$2. Aí fica difícil. Aí não dá, mano. Aí não dá. Redenção persa. Livro. Eu não sei falar o nome correto. Bundarrish. Acho que é o nome do livro. Onde vai? É um compêndio de várias tradições zoroastrianas que vai falar disso aí, cara. O Ahura Mazda, ele preveu a vitória dos justos antes da fundação do mundo. Ahura Mazda, todo mundo vestido de branco, os fravates. Rapaz, contra todo tipo de druju, da Eva, de demônio. Arimã que lança pensamentos malignos no homem. Rapaz, lembrando, não é uma refutação. Eu tenho muito respeito, não é hipocrisia, estou falando de coração, eu tenho muito respeito pelo reverendo pastor Luiz Saião. Máximo respeito. Eu tenho o máximo respeito por ele. Da fumacinha branca. E a ideia, inclusive, neotestamentária, em Romanos está muito claro que a própria criação aguarda, aí, com expectativa dessa redenção futura, que é o redimensionamento de toda a criação. Então, olha que legal, né? Eu mostrei o paralelo desse texto de Romanos 8, já mostrei aqui na literatura deuterocanônica, e também já mostrei isso na tradição persa. Os céus e a terra serão mudados, serão, vamos dizer, purificados da rebelião e da maldade para o desfecho glorioso do reino de Deus de maneira absoluta. Ahura Mazda. Então, nesse sentido, no final da história, o reino de Deus é implantado, e na convicção cristã com a pessoa de Cristo Jesus, e você tem, né, esse elemento messiânico, que o judaísmo, em grande parte, entende isso também. A vinda da era messiânica é o triunfo da justiça e da verdade divina atingindo a realidade da experiência humana. O judaísmo é um reino judaico. Messias, descendente de Davi, guerreirão político, sarrando o mundo inteiro, mandando em todo mundo. O reino judaico, messiânico, judaico. Judaico. Não é um reino para todas as línguas e povos e tribos e nações, igual o cristianismo diz, não. É o judeu mandando em tudo. E esse milênio, esse reino vindouro, da onde que é? 1, 2, 3, vem comigo, repete. Persa. Se você chegou até aqui, digita a palavra persa no comentário. 1, 2, 3 e... persa. Vamos. E no meu entendimento do Novo Testamento, atingindo o universo todo.
Com certeza. Olha aí, podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela. Se inscreva lá. Você tem que se inscrever no canal Inteligência Limitada e também cortes do podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela. Valeu, rapaziada. Deixa eu botar aqui a referência bibliográfica de novo. Aqui, ó. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agora, calma, meu amigo ateu e agnóstico. Calma aí. Se você não crê em um Deus, tá tudo certo. É contigo, meu irmãozão. Não tô aqui pra te criticar, não. Eu tô aqui, eu te amo, ó. Do fundo do meu coração. Eu sigo lá o Yeshua lá. Ama teu próximo como a ti mesmo. Desejo do meu fundo do meu coração. Então, ó, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Todo mundo na bênção de Ahura Mazda. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to